Boa noite, pessoal. Boa A gente vai, noite. a gente vai Boa noite, começar, boa noite. e aí, conforme as pessoas forem entrando, a Camila vai aceitando, e a gente vai começando o bate-papo por aqui. É um prazer compartilhar esse tempo com vocês que estão acompanhando a gestão do Inácio com liderança. E essa noite a gente vai ter o lançamento do livro, né? Que vocês vão poder comprar em breve. Liderança Presente, a Rotina Transformadora, do Inácio. É uma obra cheia de crenças e valores e uma metodologia que ele criou, que ele vem trabalhando ao longo dos anos na carreira dele, que ele coloca o colaborador como protagonista. E nós vamos dar as boas-vindas ao Inácio e ele vai se apresentar e contar um pouquinho da história dele, da carreira dele. Boa noite, Inácio. Boa noite, Aline, boa noite a todos. Eu sou extremamente grato aí pela presença de vocês, me sinto realmente muito honrado e valorizado. Tá? Vou ser obediente à Aline falando um pouco de mim, mas o mais rápido possível. Na verdade, eu tive uma carreira executiva, graças a Deus, bem-sucedida até 25 anos atrás. Cheguei a diretor de Relações com o Mercado num grande grupo nacional. E há 25 anos atrás, eu fiz uma opção pela carreira de consultor de uma forma consciente. Primeiro, pela possibilidade de gerar mudanças de uma forma mais rica como consultor. E segundo, pela alternância, a alternância de viver locais diferentes e momentos diferentes. Inicialmente, na consultoria, nós começamos sempre focado para empresas familiares com fusões e aquisições, depois com relacionamento entre sócios, até que há cerca de 10 anos atrás houve um evento muito importante que foi a decisão da gente fazer uma gestão um pouco mais firme. Abreviando um pouquinho, o meu grande modelo de profissionalismo é o Peter Drucker, né? E eu realmente gosto muito dele, aprendo muito com ele, e a gente tem como prática, e isso existe também na liderança presente, praticar 3 coisas que ele praticava também. A primeira delas é tentar agir junto a pessoas que podem efetivamente gerar as mudanças dentro da empresa. Isso, ao longo da carreira, me fez focar muito em empresas de gestores empresários dentro do grupo de empresas familiares. Inácio, seu microfone ficou no mudo. Foi sozinho. E a terceira diz respeito a uma coisa muito importante a nível de um aprendizado constante, eu me considero um aprendiz, que é de usar os clientes como laboratório. Além de dar efetivamente a entrega pela qual a gente é remunerado, as observações do dia a dia, elas geraram para mim uma satisfação e um aprendizado constante, que é o que a gente chama de inteligência prática. E isso foi o que nos fez chegar até a liderança presente. No fundo, a liderança presente é um complemento de um portfólio de 3 produtos visando atender melhor as empresas familiares. É isso. Simples assim. Legal, porque ainda não conhecia a história do Inácio. E, Inácio, me fala uma coisa, qual foi sua principal motivação para escrever o livro que a gente está lançando hoje? A gente sabe que você teve várias situações que basearam você na sua trajetória, e eu queria saber se foram essas situações que você vivenciou que te deu insights para solucionar esses problemas. Conta pra gente sua motivação. Vamos lá. Tiveram 2 aspectos mais ou menos simultâneos que convergiram, né? O primeiro deles foi uma decisão estratégica pessoal profissional, há cerca de uns 10, 12 anos, de deixar de ser um consultor fazedor de relatórios e avaliações e tentar, até por questão de diferenciação e de satisfação pessoal, fazer do meu trabalho alguma coisa implantada que deixasse um legado para o cliente, ok? Então, que a gente pudesse efetivamente colaborar e deixar um legado para o dia a dia dos clientes, tá? E o segundo, até mais importante do que esse primeiro, porque passa a ter o caráter coletivo, sempre me chamou muito a atenção
o subaproveitamento dos colaboradores nas empresas. Okay? Aí a gente entra um pouco da crença, principalmente de aspecto pessoal, tá? Um pouco de autoestudo, mas muito pessoal mesmo. A gente acredita que todas as pessoas têm dons e vocações que podem ser otimizados. E essas pessoas, a grande maioria, não tem esses dons e vocações, a oportunidade de colocar para fora todo o seu potencial no modus operandi padrão da empresa. Ok? Então, na verdade, no momento que nós decidimos mudar por uma postura de consultoria mais implantadora e mais fazedora de diferença, e abraçamos essa convicção de que o capital humano pode e deve ser otimizado, a partir daí foi só trabalhar a sinergia entre os dois pilares. E a matéria-prima, o palco, que nós vimos que era o mais conveniente, era mexer com a rotina, porque tem uma coisa muito lógica. Qualquer resultado é resultado de ação, e a ação ela só existe através das tarefas que são executadas na rotina, na grande maioria. Tá? Então, esse foi o pilar motivador. Do ponto de vista profissional, meu grande propósito é efetivamente performar pessoas, equipes e empresas. Okay? Então, na verdade, esses dois pilares foram que geraram a possibilidade da gente criar a metodologia e estar procurando atingir o propósito. É isso. Ótimo. Lembrando vocês que o livro vai estar disponível à venda do e-book na Amazon a partir de amanhã. E o livro físico já está disponível para compra no site da JCI, que é jciconsultoria.com.br. Vocês já podem adquirir por lá. Bom, agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, o Glauber, ele está aí, já ele vai abrir para dar um oizinho para a gente. Cadê ele? Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, Glauber, também. eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal, para o pessoal te conhecer. Tá bom. Sou Glauber, tenho 43 anos, venho de uma longa experiência aí de mais de 20 anos como consultor especialista em processos de RH e desenvolvimento humano e organizacional, né, focado aí praticamente com metodologias ativas aí de aprendizagem, né, para treinamentos e formações, e com algumas metodologias aí desenvolvidas de forma autônoma, né, e aplicadas também para contextos de liderança e desenvolvimento de equipes. Em diversas empresas e até mesmo onde eu passei como cliente, né, em algumas dessas empresas que eu vivi essa carreira aí como gestor de relações humanas. Ótimo. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Glauber, já te introduzi com uma pergunta. E aí, logo após a pergunta, você e o Inácio podem debater o assunto para os nossos convidados ficarem por dentro do que a gente está falando, tá bom? Bom, na metodologia presente, a forma como a equipe trabalha, ela é mais relevante para a produtividade do que os talentos individuais. Aí eu queria saber de você, Glauber, como alinhar esse pensamento com as chamadas soft skills, autonomia e individuação, que muitas empresas buscam desenvolver hoje em dia. Então, como desenvolver e pregar isso na hora de reter um talento? Gostaria que você introduzisse esse assunto para a gente, por favor. Tá bom. Quando a gente olha para a metodologia, né, da liderança presente, ela traz alguns aspectos aí como um processo, né, na verdade, que ela olha aí para talentos, a produtividade é mais relevante do que talentos individuais, né? E aí quando a gente pensa no processo de desenvolvimento humano, e aí a gente olha para o processo de liderança que ele tem a ver com o olhar para o humano e para o indivíduo, as soft skills são importantes, né? Ainda mais agora num contexto que nós estamos vivendo de isolamento, de pandemia, de incertezas, de inseguranças, né? Estamos indo aí para mais de 400 dias nesse processo da pandemia. Nada mais comum de que as pessoas comecem a apresentar aí processos de depressão, de tristeza, de falta de segurança emocional, falta de segurança mental, problemas até de saúde, e é papel do líder, né, olhar também para o indivíduo nesse processo de desenvolvimento dos seus liderados, dos seus colaboradores, também olhar para esses momentos onde ele consegue olhar, né, para competências
socioemocionais, não somente aquelas competências comportamentais, que é o que as empresas hoje tanto pregam, e a gente agora tem que começar a olhar também para socioemocionais, né? E uma das coisas que as pessoas vêm pedindo nesse contexto de isolamento e de trabalhando em home office em alguns contextos, é que elas precisam cada vez mais do seu líder presente, mas também de uma forma que ele consiga dar autonomia e consiga trabalhar de forma individual com cada um, né? Então, outras metodologias aí podem ser aplicadas de como que o líder consegue trazer a individualidade e a individuação de cada membro ali da sua equipe. Então, competências de soft skill cada vez mais vão ser necessárias nesse processo de isolamento, pandemia, enquanto estivermos vivendo o contexto do home office, né? Muitas empresas falam, né? Eu contrato você pelas hard skills e desligo você pelas soft skills. É uma verdade em muitos contextos, mas com a evolução das competências do que o Fórum Econômico Mundial traz para 2025, essas competências, 10 competências do futuro, né? Elas já até foram modificadas, porque elas tinham uma lista agora para 2022, muitas desses itens nas listas a gente já alcançou no próprio ano passado, e eles fizeram uma atualização nessa lista e novas competências aplicam aí para até 2025. E uma das competências ali que aparecem muito comum, né, como resolução de problemas, comunicação, entre outros, aparece muito a questão da autonomia e aparece muito a questão do líder social, que está muito presente ali no que o Inácio pretendeu trazer ali com o seu livro, né? Que é esse líder que consegue ser exemplo, mas que é esse líder que também consegue ser uma pessoa que agrega, principalmente nesse contexto à distância. É isso. Muito bem observado, Logan. Antes de complementar o que você colocou, que foi muito rico, eu queria fazer para os presentes um breve resumo do que é a liderança presente, né? Nós colocamos o motivo, colocamos a trajetória e faltou colocar para vocês de uma maneira bem breve o que a gente entende por liderança presente. Então, vamos começar primeiro da figura do líder e depois a gente fala da metodologia. Quando nós definimos a liderança presente, nós não pensamos absolutamente, e seria muito óbvio e vulgar, na proximidade física ou mesmo na proximidade do dia a dia. É primordial que vocês entendam que dentro da metodologia, o líder presente é aquele que prepara o terreno e dá o apoio para a equipe se desenvolver, a nível de participação, de autonomia, ok? De autogestão, de desenvolvimento do senso crítico, capacidade de decisão. Então, na liderança presente, nós temos 3 momentos bastante distintos, né? O primeiro deles diz respeito aos acordos que os líderes fazem com as equipes e com os indivíduos. São acordos do que cada um entrega dentro de um relacionamento interno de cliente e fornecedor. São acordos de quais as tarefas que vão ficar com quem e, principalmente, a definição da missão de cada um, que está refletido na entrega. A missão é o norte. Em cima disso, é construída uma rotina sadia. E essa rotina é perfeitamente clara, tanto para o subordinado e para a equipe, como para o líder. Uma vez estabelecido esse acordo, tá, o dia a dia ele passa a ser o cumprimento dessa rotina, de forma que o líder tem responsabilidade cada vez mais de trabalhar delegação e desenvolvimento da equipe, ok? E a equipe cada vez mais se tornar autogerenciada. Por que isso? Porque faz parte da crença de que realmente o líder ele não pode perder tempo com o operacional ou com a microgestão. Ele investe no início para preparar a equipe para voar com as próprias asas. E a partir daí ele vai se dedicar para quê? Para 2 aspectos fundamentais para o futuro da organização. Seja como sócio, dono, proprietário, CEO, não importa. O primeiro deles é cuidar do desenvolvimento da equipe. Então, ele vai acompanhar a rotina, mas de uma forma assertiva e não centralizadora. E aí existem vários exemplos práticos para a gente colocar. Por exemplo, como é que é a reunião na liderança presente? A reunião na liderança presente,
Quem menos fala é o líder. A reunião na liderança presente, ela só deve contar com a participação de quem pode agregar a um objetivo e um assunto definido. Tá? A reunião na liderança presente, ela exige que ela seja para tomada de decisão, a mais curta possível, e que as informações necessárias para a tomada por decisão seja construído por um dos subordinados, que a gente intitula de xerife. E isso é uma forma de empoderamento. Um segundo exemplo prático de como o líder trabalha na liderança presente para desenvolver o seu pessoal é que, usando um termo mais do dia a dia, mas para facilitar, nós proibimos papagaio de pirata, por exemplo. São minúcias que enriquecem a metodologia, porque toda e qualquer informação que seja passado, seja um subordinado mais simples ou o presidente da empresa, ela tem de ser passada acompanhada de uma análise e de uma sugestão de novos caminhos, do que pode ser feito com aquela informação. Isso exige, naturalmente, inclui no dia a dia, um procedimento obrigatório, caso o líder tenha a devida disciplina de cobrar isso do subordinado, de uma atenção e um foco muito grande no desenvolvimento do raciocínio e no entendimento do subordinado de qual o papel dele dentro do todo. Uma vez falado desse papel da liderança, que a liderança presente é uma presença, mas uma presença positiva, uma presença para desenvolvimento, o segundo ponto que nós temos é no tocante à metodologia. Sendo bem prático, a melhor definição para a liderança presente é que nós colocamos uma rotina mais eficaz e transformadora do que a rotina da empresa, pela maneira como as pessoas se relacionam, pela maneira como as decisões são tomadas. E aí há toda a metodologia para comprovar isso. Por exemplo, numa reunião para tomada de decisão, a menos que haja uma visão maior que a equipe não tenha, todos têm voto 1, ou seja, a decisão tem de ser técnica, ok? E não hierárquica. Okay? E aí a gente tem uma série de outros exemplos, como falei, exemplos práticos, de como se pratica essa transformação da rotina, ok? Por exemplo, a busca por melhoria constante. Todo evento, toda reunião, todo trabalho do dia a dia, ele tem de ser acompanhado por to-dos que busquem melhoria, porque afinal de contas tudo pode ser melhorado. Então, seja num trabalho em equipe, onde, conforme comentado, nós temos uma rotina positiva para fazer reuniões em equipe, seja inclusive de comando da reunião, percebe? A gente cansou de ver, inclusive motivou a metodologia, quantas reuniões não são feitas que o líder fica falando e os subordinados ouvindo. Percebe? Tanto que a reunião ela tem um estereótipo negativo de não ser trabalho, que é um absurdo. Tá? Segundo ponto, do ponto de vista individual, todo dia de expediente que são combinados os repórteres, como é que os subordinados vão prestar conta do dia a dia, se de forma automatizada, de forma presencial, tudo isso também é ambiente e motivo para que haja desenvolvimento funcionário e melhoria da produtividade. Você tem metas de do que você pode fazer desde a cobrança até o desenvolvimento de novos produtos. E aí é um papel primordial do líder, porque nós acreditamos muito no treinamento formal, prefiro chamar hoje de formação, mas também muito no training job. Então, na verdade, o líder ele também é responsável por se preparar para treinar o funcionário no dia a dia, experiência prática na veia. Tá? Uma vez feitos esses comentários, e aí, Glauber, agradeço a paciência de todos vocês, mas eu precisava dar esse cenário, essa arena para a gente desenvolver. O que acontece? No tocante à primeira pergunta, do como, para mim é natural. Por quê? Porque todas as habilidades, competências, soft skills e tudo mais, ele não é conflitante com o processo. O processo que está refletido na rotina, como ele é participativo, ok? Mas com a devida cobrança, com o devido follow-up, tá? Abre aspas, tanto que uma das coisas mais importantes da liderança presente é o to-do e o follow-up e a maneira como ele é feito. Por que dá resultado? Uma das coisas que me motivou para a liderança presente foi que chegava nas empresas, falava em melhoria e falou, aqui as coisas começam e não terminam. E aquilo nos fez investigar por que não terminava.
Não terminava porque não tinha um responsável único, nós intitulamos xerife. Não terminava porque não tinha engajamento. Não terminava porque não tinha registro do que tinha sido combinado. E não terminava por quê? Porque a prestação de contas era só para a chefia, que muitas vezes esquece e se confunde. Quantos de vocês já não ouviram ao longo da carreira, não foi isso que nós combinamos, percebe? Tudo mais. Aí nós desenvolvemos o Promemória, que é uma forma prática, mas principalmente, tá? O fato da maioria das vezes, o colaborador, ele presta contas para a equipe. A maior parte das melhorias e das grandes discussões de expediente fazem parte da equipe. Então, é extremamente desabonador para um colaborador que foi responsável por preparar um to-do para uma tomada de decisão, que ele não traga a lição de casa feita, estando lá pares e a própria liderança esperando a munição para tomar uma decisão, por exemplo. Tá? Então, nós não consideramos conflitante processo, tá? Com habilidades, competências e soft skill. A liderança, elas andam juntas. A liderança presente, na minha opinião, ela cria um terreno mais fértil para que as pessoas possam colocar para fora os seus potenciais. É isso. Ótimo. Lembrando, pessoal, que vocês podem enviar perguntas aqui pelo chat, que eu leio para o Inácio e para o Glauber, e aí a gente vai debatendo aqui junto. Tá bom? Uhum. Podem escrever aqui no chat, que a gente vai ler tudo. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta agora para o Glauber e vocês continuam o bate-papo. O Glauber, como é nosso convidado, as perguntas estão sendo direcionadas para ele, tá bom, pessoal? Glauber, vamos lá. Olhando para toda a metodologia da liderança presente, eu queria saber de você como que faz para diferenciar uma metodologia ágil como o Scrum e as outras que são implantadas nas empresas, principalmente no ramo de tecnologia, que hoje em dia a gente sabe que as empresas usam essas metodologias e que já estão habituadas a trabalhar, né, desse modo. Como que a gente diferencia essas metodologias da liderança presente? Você consegue fazer um panorama breve para a gente, por favor? Sim, boa pergunta, Aline. Na verdade, assim, né, a metodologia ágil, o Scrum, o Kanban, tantas outras que existem em empresas e que muitas vezes o RH tenta implantar de alguma forma adaptado à realidade de um RH, né, diferente de uma área produtiva de software, que é onde nasceu, na maioria das vezes, a metodologia ágil, né, ela foi criada e desenvolvida para entrega e desenvolvimento de software, na verdade, né? Então, mais ou menos lá no ano de 2001, e ela tem alguns valores que, para mim, anda em conjunto e até de mãos dadas, vamos dizer assim, com a liderança presente. Então, ela tem quatro valores principais, né? Um dos valores é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, eu faço um paralelo aí, né, na metodologia do liderança presente. Indivíduos são importantes e processos também são importantes. Então, mais uma vez, reforça aí a fala do Inácio, né? O quanto que há a valorização do outro no processo da metodologia, né? Pensando aqui que quando a gente fala de metodologia ágil, a gente está falando aí de um processo para entrega de um resultado para um cliente. Aqui, a metodologia do liderança presente, ela também é um processo, mas que visa aí um desenvolvimento de um processo, de uma rotina, mas que também se encaixa aí no processo de liderança e de desenvolvimento de equipe e de valorização do outro. Outro valor que tem na metodologia ágil é que, e aí pensando na ideia que nasceu para a tecnologia, né, e desenvolvimento de software, é que o software é funcional mais que documentação abrangente. Então, cada vez mais a metodologia ágil, ela vai deixando alguns elementos de lado. Por exemplo, documentação abrangente. Antes, tudo ficava documentado. Muitas vezes, agora, com a metodologia ágil, essas documentações elas são deixadas de lado. Por quê? Porque fica ali no software mais eficaz. Poxa, cada hora tem um novo release de um software, não há possibilidade de ficar documentando tudo a todo momento. Então, vamos para o próximo software, vamos para o próximo release e perde-se um pouco da gestão de conhecimento. Quando eu olho para a metodologia do liderança presente, estou entendendo, pelo que eu li do livro, e o Inácio pode também aqui compartilhar a visão dele, que ele é o especialista na metodologia,
a gestão do conhecimento é importante no processo da metodologia do liderança presente, porque tem os to-dos e tem o follow-up, porque é com essas duas ações, e vou chamar aqui de rotinas, tá, Inácio, ou rituais, como na metodologia ágil, elas duas vão trabalhar muito com a gestão do conhecimento, ou de que informações que estão sendo documentadas para que o processo possa ser melhorado, como o próprio Inácio já trouxe na fala dele anterior. Outro valor na metodologia ágil é que a colaboração do cliente é mais que negociação e de contrato. Não visa só a negociação de contrato, mas visa, sim, a colaboração do cliente. O cliente passa a ser participativo aqui no processo. Creio que na liderança presente também, porque muitas vezes aqui o foco pode até ser no indivíduo, na equipe, na liderança, no processo que aquele líder está instituindo, mas que tem como resultado uma entrega de melhoria de um processo, de um resultado, de um produto, seja para determinada área a qual esse líder está atuando. E o último valor da metodologia ágil é responder a mudanças mais que seguir um plano. Então, mais uma vez, né, a liderança ágil, eu vejo algum paralelo aqui também com a liderança presente, porque o processo de mudança, ele é constante. Então, assim, você pode até fazer um planejamento, você pode até fazer um plano, até desenhar um roadmap daquilo que você gostaria que acontecesse. Mas o processo é tão dinâmico e as mudanças são tão constantes que você precisa ter uma das competências que hoje são mais pregadas no mundo corporativo, que é a resiliência. Então, a resiliência acaba sendo uma competência muito necessária, tanto na metodologia ágil, e também entendo, Inácio, dentro da metodologia de liderança presente, porque a mudança faz parte do processo de melhoria contínua. A melhoria contínua só vai acontecer se eu estiver disponível, se eu estiver resiliente e for aberto às possibilidades de mudança que o processo pode permitir a todo momento. Então, para mim, a metodologia ágil tem alguns aspectos importantes de quando ela foi instituída, ela foi se adequando no decorrer do momento e na história, mas tem muita correlação aqui com a liderança presente também. Mas tem diferenças também, né, Glauber? Sim, com certeza. Nós tivemos a oportunidade de algumas empresas chegar com o ágil já aplicado, em que outras estar com a liderança presente e ser aplicado o ágil. O que nós percebemos? Nós percebemos uma sinergia grande, porque, afora os aspectos que você já colocou, de uma ter nascido e ser voltada para clientes, principalmente ter na sua participação muitos técnicos, né, principalmente da área de tecnologia, tal, que não são necessariamente gestores, nós sentimos uma contribuição, uma lacuna que a liderança presente realmente cumpriu. Em uma ou duas dessas situações, por exemplo, o papel do squad lead, o papel do team lead não estava perfeitamente clara, havia sobreposição, havia algumas frestas e tudo mais. A forma de reporte dentro da equipe, okay, e mesmo a relação com o cliente, em algumas situações foram usadas instrumentos da liderança presente, principalmente na minúcia do follow-up e do to-do, no sentido de produtividade. Por quê? Os técnicos, conforme nós comentamos, muitas vezes eles não têm essa experiência de gestão. Não é questão de ser melhor ou pior. Então, é muito curioso, porque muitas vezes as empresas procuram colocar uma metodologia em prática pelas mesmas pessoas que estão atuando, que fizeram sentir a falta da metodologia. Eu costumo dizer, a liderança presente, uma das coisas que eu acho muito importante é que a gente foca na individualidade no seguinte sentido: cada pessoa é diferente da outra em termos profissionais. Por quê? As experiências foram diferentes, ok? Sobre todas as pessoas com quem nós trabalharam, e mesmo que fossem as mesmas, o filtro pessoal de cada um, de como absorve aquilo interno e gera um aprendizado, uma experiência prática diferente. Então, na verdade, o mapa de mundo de cada um é diferente, né? O meu mapa é diferente. Cara, é impressionante. Você vê a missão a missão de um head de uma determinada área de uma empresa é completamente diferente da outra. E o interessante é que a maior parte das vezes o presidente com o diretor, o diretor com o gerente, eles não discutem a missão, o que é esperado dele.
Ele parte do pressuposto que a pessoa venha sabendo e que ela vai colocar em prática aquilo que aprendeu. Mas vamos voltar ao ponto principal. Esse complemento de gestão e a preocupação com o desenvolvimento humano, que não é por acaso, a metodologia liderança presente, a gente acredita que é uma conveniência positiva entre desenvolver o indivíduo que vai gerar mais produtividade. A melhor coisa para a empresa, para a equipe, é o funcionário trabalhando na ponta dos cascos. E a melhor coisa para o funcionário é ele ter a oportunidade de se desenvolver para quando surgir a oportunidade. Então, eu chamo conveniência positiva. Enquanto o casamento for conveniente, vale a pena. É como você mantém a interação. Então, eu respeito e concordo com o que você opinou, mas vejo diferenças bastante latentes pelas origens dos personagens, tá? E pelo foco de cada um. A começar pela própria nomenclatura, né? Os métodos ágeis são focados em projetos, né? Sim. E a liderança presente, ela quer fazer uma rotina em que a relação com a equipe seja um processo. É nesse sentido, tá? Mas são sinergéticos, ok? Sim, com certeza. Ok. Então, Inácio, dá perfeitamente para uma empresa que trabalha com métodos ágeis, Scrum, contratar a consultoria da liderança presente e implementar a metodologia, né? Totalmente. Uma coisa não impede a outra. De jeito nenhum. Até porque na metodologia liderança presente, você tem várias ferramentas internas. E algumas são mais aplicáveis a algumas empresas, outras são menos aplicáveis a outras empresas. Então, por exemplo, nós temos lá o diagnóstico de tarefas. Em função da missão, nós desenvolvemos uma metodologia para definir com cada funcionário, desde o mais simples ao que é o presidente, quais são as tarefas que vão permitir ele atingir a missão. E é muito curioso, porque tem tarefa que ele não devia estar fazendo, tem tarefas que ele devia estar fazendo e não faz, tal, aí objetiva mais. Quando a gente chega numa empresa que já está com uma certa maturidade e tudo mais, você tem aí o celeiro, a matéria-prima para trabalhar esse tipo de diagnóstico. Agora, por exemplo, se você está entrando numa empresa que uma determinada área, uma determinada divisão está sendo montada, não se aplica a fazer esse diagnóstico, você tem que ajudar a construir. Percebe? Então, as ferramentas já são maleáveis. O que a gente tem certeza absoluta, pelos exemplos práticos, é que a liderança presente sempre gera melhoria, porque tudo pode ser melhorado. Alguns clientes aproveitam mais, alguns clientes aproveitam menos, ok? Porque depende muito da cultura de querer elevar o nível de exigência da equipe, porque isso pressupõe que antes você esteja elevando o seu nível de exigência. Tá? É o que a gente costuma colocar. Não é fácil ser líder, dá muito trabalho você ser um bom líder. Ser um líder presente ainda, mais ainda. Né? Ok? Ok. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Pergunta da Nicole. Ela quer saber como que ela faz para implementar a liderança presente na empresa dela. A liderança presente, ela é implementada através da consultoria. Né? A consultoria é presencial ou online, atualmente online, tem tido bons resultados com online. E, na verdade, a gente tem uma sequência de atividades, começando efetivamente com aquilo que nós chamamos lá de ações, melhoria e negociações da rotina, e aí nós vamos prosseguindo com, a priori, por equipe, são reuniões mensais, ok? Com to-do entre as reuniões, ou seja, com tarefas entre as reuniões, e a priori nós já tivemos clientes de porte que, após um primeiro momento, quiseram implantar na empresa toda simultaneamente, e nós já tivemos empresas que começaram, por exemplo, só com a área comercial. Não, eu quero a liderança na área comercial, porque surta ventas e tal. Então, nessa linha de raciocínio, a gente discute o planejamento com o cliente e desenvolve a metodologia, mas na média de 4 a 6 meses por equipe. Okay? A priori, o que nós recomendamos quando há um objetivo mais amplo do que esse da área comercial, o ideal é começar do presidente com os diretores, dos diretores com gerentes e com gerentes para baixo, sem usar o baixo como pejorativo. Por quê? Porque dentro da metodologia liderança presente, a somatória das missões de uma equipe de uma determinada área forma a missão da área. Ok? Então, vou dar um exemplo bem simplesinho.
Você tem a missão, por exemplo, do diretor financeiro. A missão do diretor financeiro, entre outras coisas, pode ser de garantir a estabilidade financeira para a empresa, para que a operação vá normal e estar atento às oportunidades de alavancar a liquidez, por exemplo. Ele pode ter um diretor pode ter um gerente de contas a pagar e um gerente de contas a receber. A missão do gerente de contas a pagar é diferente da missão do contas a receber, mas dentro desse exemplo bem simplista que eu estou dando, a somatória da missão dos dois gerentes forma a missão da diretoria, não do diretor, da diretoria. Então, nós recomendamos que comece realmente com o presidente e aí vá descendo, que é o que dá mais certo, né? Ok? Ok. Vamos lá para outra pergunta para o Glauber. E só completando, por favor, Aline, Claro. Desculpa voltar, mas a priori a gente trabalha de uma forma pouco ofensiva à rotina, porque o grande trabalho é que a maior parte das empresas tem efetivamente problemas de tempo e tudo mais, que são atacados pela liderança presente. Uhum. E sendo bem objetivo, a gente começa a gerar resultado rapidamente. Por quê? Uma das características da liderança presente é que aquilo não dependa de budget, a própria equipe implanta. Percebe? Então, na verdade, existe um círculo. A gente sai de um círculo vicioso para um círculo virtuoso. A consultoria não atrapalha a rotina, a consultoria gera benefício, porque ela está implantando uma nova rotina. Não é que eu preciso trabalhar nisso e agora fazer o tudo da consultoria. Não, é tudo uma coisa só. Ok? Ok. Legal. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Inácio, e até pensando agora, né, colocando em prática o que você está colocando da implementação, Inácio, eu fico me perguntando aqui, né, a empresa está acontecendo, então hoje já estamos aí no mês de maio, fechando maio, começando junho, já temos um planejamento estratégico definido para o ano vindouro, né? Ela potencializa, liderança presente, pode potencializar a questão da gestão orçamentária e do planejamento estratégico na companhia, no período da implantação dela? Nossa, eu gosto da expressão, você foi na veia. Por quê? Olha que coisa absolutamente simples. A liderança presente, pessoal, é uma coisa simples. A diferença dela é que a gente resolveu atacar as dores que todos conhecem, ok? Então, vamos ao ponto. O que há de simplicidade nisso? Quando você tem um plano estratégico e um orçamento, tá? A tendência é que a liderança presente seja muito mais frutífera, ok? Do que quando não há um orçamento ou um plano estratégico. Por quê? Porque quando a gente fala em missão, ok? Nós estamos falando da entrega de uma área interna por uma outra área interna ou então para o cliente, ok? E não há nada mais lógico do que você relacionar a missão a uma meta orçamentária, percebe? E a um objetivo estratégico. Então, no momento que você tem o orçamento anual implantado e um plano estratégico plurianual com os objetivos, fica lindo demais, porque o objetivo ele tem que ser definido em função disso. Como é que o conjunto de missões vão fazer atingir aquela meta orçamentária e aquele objetivo estratégico a médio e longo prazo. Você percebe? Você não discute, você tem parâmetros quantitativos e qualitativos para definir se o desempenho comercial, por exemplo, está bom, ou uma coisa que a liderança presente defende muito, ou se há necessidade de você gerar algum to-do para poder alcançar o objetivo do mês, o objetivo do ano, e se isso não conflita com o plano estratégico. O to-do ele pode ser quantitativo ou qualitativo, percebe? Então, por exemplo, situação real, na liderança presente nós definimos que todo orçamento seja acompanhado semanalmente, ok? Então, vamos dar o exemplo do projeto que você buscou muito bem na Ágil, que em um dos clientes nós usamos. Qual é o reporte de um gerente de projeto para um head ou para um diretor? Projeto de um cliente tal, por exemplo, muito importante. Aí, na liderança presente, nós criamos 4 perguntas básicas. Tá? O prazo está dentro do orçado e vendido? Tá? O custo está dentro do orçado vendido? Supondo que não, ok? O que pode ser feito para se recuperar ainda dentro do mês? E o que pode ser feito para não acontecer de novo? Se você é um mantra. Se você colocar rigidez no follow-up to do, a melhoria vem automaticamente.
Você percebe? E aí, para forçar o exemplo da excelência, nós vamos dizer, se a meta estiver sendo atingida, o to-do tem de ser superação. Entendeu? Então, o depara ele funciona direitinho à medida, tá, que o líder e a equipe comprem a ideia de que aquela disciplina é um alavancador, é um gatilho forte para a melhoria. Entendeu? Você acostuma, é uma questão realmente de hábito. A equipe se acostuma a ir atrás da melhoria e não simplesmente atingir uma meta ou ter uma justificativa. É uma mudança significativa. É muito bom saber disso daí, Inácio, porque no momento que as empresas passam, né, meio do ano já, algumas coisas já foram definidas, né, durante Sim. o início do ano, né, como missão, já foi cascateado aí todo o planejamento estratégico do ano, e muitas empresas tendem a ficarem meio que paradas ou focadas só naquilo que foi planejado lá no início do ano e com medo de trazer alguma coisa nova nesse exato momento e mexer com o planejamento estratégico ou afetar o alcance da meta, tudo. Com certeza. E, na verdade, pelo que você está dizendo, ela potencializa isso daí, né? Potencializa, exige, por isso que eu comentei da experiência com empresas familiares que o gestor me contratou, mas não só isso, porque um executivo também pode ter uma influência muito grande, mas há uma necessidade de mudança de mentalidade e de cultura organizacional muito forte, porque tudo aquilo que vem sendo falado, uma boa parte, claro, a liderança presente, ela é uma forma de aplicação natural. Por exemplo, o medo a se expor pelo erro, você percebe? O medo de tentar uma coisa nova, parar, que ainda existe muito nas organizações. Uhum. Se a liderança presente for levar a fundo, tá? Quem é censurado é quem não tenta e não pede help. Percebe? Quem tem de ser, né? quem tem de, e eu não estou falando de utopia, pessoal, estou falando de empresas no exterior. Tem o caso lá da Bridgewater, que é uma das maiores escritórios financeiros do mundo, tá? Okay? A Marina conhece, né, Marina? Então, eles só trabalham com meritocracia de ideias. O que é meritocracia de ideias? Olha que coisa linda, tá? Aquele indivíduo que está com um problema sério, se ele chamar os pares para ajudá-lo, tá? E ele não conseguir ajuda, é porque tem alguma coisa errada. Agora, aquele que está com problema e não chamar os gerentes para ajudá-los, porque 3, 4 cabeças pensam melhor que uma, se ele não chamar, ele vai ser censurado. Olha que isso é um exemplo, sabe, da metodologia que eles aplicaram lá, que chama meritocracia de ideias. Você tem que abrir o espaço para que as pessoas participem da melhor decisão, mesmo que seja da sua área, porque a sua área influencia dentro do todo. É o porquê, você percebe? É isso aí. Ótimo. Inácio, tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pessoa perguntando se a metodologia funciona em algum cenário específico ou se dá para implementar ela em outras empresas, como pequenos empreendedores. Com certeza, porque, na verdade, a metodologia, ela apesar dela ter as boas práticas, né? Então, é claro que a gente usa a nossa experiência em situações em que o pessoal da empresa precise de um empurrão técnico, coisa desse tipo, né? Mas, na verdade, ela não está restrita a nenhum business approach de nenhum setor. Por quê? Porque você está trabalhando pessoas, para as pessoas identificarem o que falta, para as pessoas irem atrás do que precisa e para as pessoas realizarem as ações de melhoria que precisam. Então, a resposta é sim. Ela é aplicável a qualquer porte de negócio. É só uma questão de ter uma decisão de implantar. Agora, o que pode acontecer, pessoal, a gente tem que ser realista, né? Tem pessoas que reagem melhor à liderança presente, uma situação de maior transparência e cobrança geral de todos, no bom sentido, tá? Até porque nós falamos do eu, o feio não é admitir que não sabe, o feio é admitir que não sabe e não quer aprender, tá? Então, nessa linha de raciocínio, é a última instância, mas tem pessoas que ficam no caminho. Percebe? Porque o objetivo da liderança presente, ele vai ao seguinte encontro: toda pessoa, no papel que ela tem, na missão que ela tem, no cargo que ela está, ela teria, na nossa opinião,
uma pessoa mais sábia do que eu, o Matsuo definiu isso, ela tem que ter experiência, ela tem que ter competência técnica, ela tem que ter atitude para fazer a entrega que dela é esperado. Então, muitas vezes a entrega não é nem combinada, você percebe que a coisa, o problema é mais embaixo. Mas caso a pessoa tenha combinado a entrega e ela não tenha um desses 3 pilares no mesmo nível dos demais, ela tem junto com a chefia de ser proativo para solucionar, porque ela não pode se tornar um gargalo, percebe? Isso faz parte do cenário, ok? Ok. Vou para a próxima pergunta para o Glauber, então. A última pergunta para ele. O Glauber, com a metodologia Liderança Presente, como que ela se conecta com os outros modelos de liderança, como, por exemplo, a liderança situacional? Desculpa. Imagina. Sim, ela é completamente assim, mais uma vez, né? A gente tem que lembrar aqui que a liderança presente, ela é um processo, é uma rotina, né? Que o líder se propõe junto com seus liderados em prol de um objetivo comum. A liderança situacional vai ser a forma como ele pode aplicar esse processo, porque ele vai se aproximar totalmente dos seus liderados de uma forma, como o próprio Inácio falou, e eu já falei aqui sobre soft skills, individualizada e individual, né? Porque ele vai olhar para o seu liderado de forma diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, esse líder que está dentro desse processo da rotina do liderança presente, ele vai ter que saber os níveis de maturidade de cada membro da sua equipe. Ele vai precisar saber. Como ele vai saber isso? Simples, relacionando-se, comunicando-se, conversando, fazendo o que a gente sabe fazer desde que o mundo é mundo. Falar, conversar, perguntar. Né? Então, e também observar, né? O líder ele vai precisar observar bastante aí no processo de rotina, porque como o Inácio mesmo colocou, né? Muitas empresas acabam pegando algumas pessoas que já viveram alguns níveis de experiências e alguns processos e metodologias e acabam colocando elas mesmas para fazer outras coisas. Não necessariamente aquilo que eu fiz até aqui, se eu for fazer em outra empresa, vai dar certo, porque a empresa é diferente, a cultura é diferente e os níveis de processos também são diferentes. Então, a liderança situacional olha para o indivíduo de forma que ele vai apoiar ali todo o processo, né, de direção, ele vai dar apoio, ele vai dar ali a questão de delegação para o colaborador, e ele vai ajudar ali no processo de entender qual o nível de maturidade desse colaborador para que eu, líder, me adeque a um estilo de liderança com ele. Isso não afeta em nada a questão da liderança presente estar sendo aplicada como uma rotina em um processo. Pelo contrário, se muito bem aplicado, a rotina vai ser muito bem sucedida. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui na prática, um caso aqui. Né? Imagina, por exemplo, um estagiário. Né? Vamos pegar aqui o nível entrantes de algumas empresas. Está no início da faculdade e sabe muito pouco aí sobre teoria e prática de mercado. Né? Ele, ao entrar na empresa, ele está no primeiro nível de desenvolvimento. Vamos dizer aí que é um D1. Então, tem os níveis de desenvolvimento quando a gente utiliza a liderança situacional. Ou seja, ele apresenta baixa competência para desenvolver determinadas tarefas e precisa ter alto empenho e uma direção mais incisiva por parte do líder. Ou seja, conforme ele vai se desenvolvendo, esse estagiário ele vai mudar de fase e precisará cada vez menos de acompanhamento. Isso não significa que ele não vai precisar, em outras tarefas de determinada rotina do processo, de apoio ou de direção, pelo contrário. Só que naquela tarefa que ele hoje é D1, ele pode evoluir para um D2, um D3 e até D4, que é os níveis de desenvolvimento dentro da liderança situacional. Então, ele vai, então, por exemplo, migrando, né? D1 ali, ele é baixa competência, mas ele tem um alto empenho, porque o cara chega com um gás todo, mas ele precisa de direção.
né? Um S2, um D2, né? Ele tem alguma competência em determinadas rotinas, tarefas, e ele tem baixo empenho. Por quê? Já está acostumado um pouco com a cultura da empresa, já sabe como a empresa é, então ele precisa de um líder orientativo. Um nível de competência 3, que é onde a pessoa tem uma média ou alta competência, mas tem um empenho variável, ele precisa de um líder apoiador. E no nível de desenvolvimento 4, que ele tem alta competência e um alto empenho, ele precisa já de um líder que delega mais as tarefas, que delega mais as responsabilidades, que dá realmente autonomia em algumas rotinas. Não é que ele está D1 em todas as rotinas, ou D2, D3 e D4 em todas as rotinas. Ele pode estar em níveis diferentes de desenvolvimento, dependendo da tarefa que ele está fazendo dentro daquela rotina. Então, liderança situacional pode potencializar, na minha maneira de ver, a aplicação da rotina e do processo do liderança presente. E ser muito bem sucedida se o líder tiver essa visão de olhar para o indivíduo. Muito bem colocado. A capacidade do líder de conseguir classificar o nível de maturidade dos funcionários para poder definir a atitude de formação que ele precisa ter é essencial. Agora, isso vai ao encontro de liderança presente ou qualquer outro método ou critério de liderança. Tem que começar pela confiança. Quer dizer, tem que começar pela confiança e o líder, ele tem que assumir, gostar da responsabilidade de fazer os subordinados pensarem cada vez mais. Eu considero que um dos grandes desafios do líder é a capacidade de desenvolver o raciocínio, a análise crítica, a capacidade de tomada de decisão, porque é tirar as pessoas da zona de conforto, para ele e para os demais, né? Então, muitas vezes, o retrabalho é feito pela liderança porque acha que está ganhando tempo, e, na verdade, está perpetuando um retrabalho, um prejuízo lá para frente e tal. Então, eu acho realmente que a liderança situacional ela é potencializada pela liderança presente e que ela permite voos maiores, ela permite efetivamente a necessidade do líder considerar a situação e o grau de maturidade do subordinado e a produtividade, faz com que ele tenha de ter uma postura muito mais ativa e faz com que ele tenha uma postura que vai beneficiar tanto o subordinado quanto a produtividade da equipe e, consequentemente, a empresa. Por quê? Porque, na verdade, volto a colocar, a rotina ela não pode tomar muito tempo das melhores cabeças. As cabeças elas têm estar voltadas a gerar riqueza. A gente vê muitas vezes empresários ou líderes que se sentem satisfeitos em chegar no final do dia, cansados e tudo mais, mas envolvidos com a solução de problemas, retrabalhos ou não. E, na verdade, a missão do líder tem de ser gerar riquezas. O que é gerar riqueza além de fechar negócios cada vez melhores, né? Fazer boas parcerias, ok? Desenvolver olhar a janela para fora para ver a tendência do ramo, definir ações para maior retenção dos talentos, identificar esses talentos que muitas vezes não são identificados, e aí você vai efetivamente gerar riqueza, pensando no futuro da empresa. É isso. E aí eu, como visão de RH, eu olho para esse processo todo e penso assim, né? Tem uma rotina que é mega importante, como aqui o Inácio está instituindo aqui, né, com liderança presente, que pode potencializar resultados, que pode levar alcance de metas, aumentar ou superar até mesmo as metas, né? E aí temos uma figura e um ator aqui muito importante, não que o colaborador não seja, mas é o líder. Né? Uhum. O líder ele é uma figura muito importante aqui nesse processo, e aí a liderança situacional pode potencializar muito a liderança presente, só que precisamos saber se estamos contratando também líderes que gostam de desenvolver pessoas. Confiança, sim, é um caminho, é uma via de mão dupla, né? A confiança minha como colaborador com líder e vice-versa, mas se eu não tiver líder que queira desenvolver pessoas, que olhe para o humano, não somente como um número, mas como um ser, se ele tiver esse olhar, ele tem tudo a conquistar, né? Potencializando a rotina, tudo. Agora, Glauber, apliquei uma rotina como essa, do liderança presente, já dei vários treinamentos de liderança, e o time não vai para frente, o time não alcança resultado, o time isso, o time aquilo. Será que é o time?
é uma pergunta, e aí eu, como RH, não posso ficar sem pensar e refletir, né? Será que estamos olhando, na hora de contratar, realmente gestores que são potenciais com números e métricas, ou também que tenham o olhar para o humano? É uma mescla dos dois que a gente precisa fazer para que a rotina do liderança presente também seja eficaz e eficiente nos processos que a empresa for implantar. Com certeza. Mas a nossa máxima nesse sentido não deixa dúvidas, viu, Cláudio? A responsabilidade final é sempre do líder. Porque, com certeza. Bom, primeiro uma questão de inteligência emocional, né? Essa coisa do meu funcionário é fraco, minha equipe fraca, é uma coisa do século passado. Segundo, que se há deficiências dentro da equipe, a responsabilidade dele de tomar as providências, seja de complemento de informação, seja de transferência ou de troca. Não há como deixar de enxergar um problema desse tipo como uma falha de liderança, não tem a menor dúvida, percebe? Agora, com relação ao processo que você colocou do indivíduo realmente gostar dessa face do desenvolvimento humano, ela é muito bem colocada e, ao mesmo tempo, ela envolve, para mim, um raciocínio muito claro, né? Porque o líder hoje que não se dispõe ao desenvolvimento, que não gosta de desenvolver pessoas, ele já nasce com certo defeito, né? Por quê? Porque, na verdade, dentro da nossa premissa de que o capital humano é o grande diferencial, pessoal, vamos ver, tecnologia é cada vez mais acessível, capital abundante, claro que nem todos conseguem acessar o capital, mas nós temos mais capital do que bons projetos para investimento, perfeito? Agora, me parece claro, qual o grande diferencial? É a capacidade da empresa extrair, através de processos e de relações humanas, o máximo da equipe, percebe? Então, o que a gente já viu acontecer é o seguinte: se o indivíduo, ele não, porque a liderança presente dá trabalho para o líder e para os subordinados, conforme foi comentado. Se ele não tem esse perfil de se expor e, ao mesmo tempo, de crescer junto com a equipe, ou ele vai ser um peixe fora d'água, ou ele vai ser um boicotador da metodologia, ok? Se a cultura maior decidiu pela mudança, pelo avanço, essa liderança não deve ficar muito tempo. Por quê? Porque as pessoas conversam, as pessoas se relacionam, então a diferença de tratamento da equipe ou de avanço da equipe é uma coisa que mais cedo ou mais tarde todos ficam sabendo, percebe? Tá? Sim, com certeza. E o que é muito legal na liderança presente é que afora o processo ser padronizado, as crenças que estão subliminarmente por trás também são. E era sobre isso que eu queria comentar um pouquinho. Quando você falou, Robert, do orçamento do plano estratégico, eu falei que era um pilar forte para otimizar a liderança presente, né? E permitam colocar mais um que eu costumo dizer: a liderança presente, ela melhora qualquer situação, um pouco mais ou um pouco menos, conforme foi dito. Ela traz transparência a qualquer situação, sobre as mudanças necessárias ou não. Com o orçamento e planejamento estratégico, um pulo, vai na veia. Tá? Quando há similaridade de crenças e valores, então, por parte da cúpula da empresa, dos líderes e, quiçá, dos subordinados, dentro da própria cultura, aí a liderança estratégica bomba. Tá? Então, um exemplo disso, o que são crenças e valores da liderança presente? Tá? O interesse coletivo sempre tem de vir em primeiro lugar. Ok? A clareza de objetivos, a importância de todos no todo e a importância de entender o meu papel dentro do todo é uma coisa muito importante, ok? O crescimento constante é o maior motivador de todos. Não existe nada mais importante do que a sensação de crescimento constante. Já foi provado que isso é mais importante do que bens materiais, bônus, riqueza, dura mais tempo. Por quê? Porque aquela sensação de que você está no lugar certo e está colocando o seu potencial para fora, ele é insubstituível. Você percebe? Tá? E, entre outros, mas só para ficar por aqui, a ideia da importância do líder, tá? Como responsável
para a equipe crescer, desenvolver a capacidade de pensar e se autogerenciar. Esses são alguns valores que, efetivamente, quando eles existem dentro da empresa, a liderança presente bomba também por eles. Funciona sem eles? Funciona, da mesma forma que funciona sem orçamento. Mas, para bombar mesmo, eu já tive clientes, e foi uma satisfação muito grande, que a liderança presente foi usada para implantar o orçamento. Então, foi maravilhoso, porque juntou o processo com as metas a serem atingidas dentro de um movimento participativo, em que no mês de janeiro não havia como alguém dizer, não, esse número não é meu, esse objetivo não é meu, porque a participação foi a grande mola do envolvimento de todos. Então, é isso, as crenças e valores, elas estão por trás. Se eu tivesse agora que colocar para vocês, eu diria que esse triunvirato de liderança presente, orçamento e plano estratégico com as crenças, realmente é um cenário muito bom. Ok? Legal, interessante. Bom, muito bom os comentários de vocês. E agora a gente já vai caminhando para as perguntas finais, que são voltadas para o Inácio, mas se o Glauber tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Com certeza. Imagina. Bom, pessoal, a gente viu todo esse material, essa riqueza de conteúdo que o Inácio falou, e se vocês têm curiosidade para saber sobre o material fora o teórico, quiser praticar, tem novidade vindo por aí, né, Inácio? Depois no próximo semestre, conta para a gente quais são os próximos planos de liderança presente. Então, vamos lá. Nos últimos 8 anos, a gente se dedicou a construir tijolo a tijolo. A metodologia está sendo hoje discutida. Desculpa, e ela não termina, né? É um aperfeiçoamento constante. O livro foi uma decisão de tornar isso acessível a quem achar que pode interessar, ok? O passo seguinte, ele está relacionado à atitude de formação e treinamento. Ou seja, nós definimos agora para o segundo semestre que a liderança presente, além do livro, que ela vai ser suscetível de treinamento, ok? Que nós somos também instrutores e palestrantes. E nessa linha de raciocínio, a gente vai oferecer no segundo semestre o treinamento que a gente chama um misto do treinamento e autoconsultoria, né? Que vem a ser o quê? É uma metodologia de treinamento que a gente já pratica há alguns anos, em que a gente procura mesclar a transferência de informação e conteúdo com a reflexão do participante do quanto, do que e como aquilo se aplica na empresa dele, seja durante o próprio curso, seja nos intervalos entre as atividades. Então, vou dar um exemplo. Nós pretendemos ter atividade de formação uma vez por semana durante um mês, ok? Quem participar do curso, por exemplo, na primeira semana, vai receber um conteúdo para desenvolver e refletir sobre a sua empresa e trazer um feedback a ser discutido na semana seguinte, ok? Isso pode ser feito durante a própria dinâmica, eu não gosto muito da expressão aula, né? Ele pode ser feito durante a própria dinâmica, como pode ser feito entre as dinâmicas. Completando a informação para vocês, pessoal, nós vamos oferecer esse treinamento de 3 formas, ok? A primeira, o treinamento online gerencial, que deve sair no início de julho, aberto, ok? Isso, obviamente, vai ter uma data pré-definida que vai ser informada. O segundo não tem data porque é uma coisa mais customizada. A segunda opção é o participante fazer parte de um grupo de 4 ou 5 pessoas, na qual, obviamente, vai ter muita mais atenção para o nosso foco na absorção deles dos dados, no entendimento da aplicação prática e na discussão dos problemas da empresa. Ok? Então, a primeiro nós temos aberto, o número provavelmente limitado a 16 ou 18 pessoas. O segundo é um grupo de 4 a 5 pessoas, mais seleto. E o terceiro é o extremo, onde a gente se dispõe a dar o curso individual. Esse curso, ele pode ser pensado para alguém que queira implantar na empresa como um todo, ele pode ser pensado para alguém que queira implantar em uma equipe ou uma divisão, a dele, por exemplo,
como pode ser pensado também com autodesenvolvimento a nível de liderança, no sentido de se tornar líder presente. Ok? A outra novidade para o início do segundo semestre, mas, na verdade um pouquinho mais para julho e agosto, é que nós vamos lançar o aplicativo Liderança Presente. O aplicativo Liderança Presente, ele vai oferecer a automatização dessa rotina que a gente está aplicando presencialmente, ok? Hoje as empresas, a gente tem um modelo de apoio, mas é um modelo muito menos completo do que esse que está sendo desenvolvido numa plataforma, que vai permitir e como ele vem com conteúdo, ele vai permitir para a pessoa tanto ter o primeiro contato com a liderança presente, quanto tentar o autoaprendizado, mas, além disso, uma coisa muito útil é que ela serve como ferramenta para gestão do dia a dia. Você percebe? Porque você tem lá os projetos, tem lá o expediente, tem lá os to-dos, tem lá os deparas da onde você quer chegar com meta de determinada área. Então, tende a ser um instrumento de gestão muito interessante que a gente acredita e está trabalhando com muito carinho. E, além disso, conforme citei, o conteúdo da liderança presente vai estar lá simultâneo a essa automatização da rotina. Tá ok? Perfeito. Glauber, você quer fazer mais alguma observação, algum comentário? Quando sair o treinamento, me fala, Inácio, para a gente conversar. Olha, Todo mundo está ansioso. Não, do ponto de vista prático, a Aline tinha uma observação a quem tiver interesse, não tem, Aline? Não entendi, desculpa essa pergunta. Eu teria uma sugestão da pessoa que tiver interesses no treinamento, se ela puder se sentir à vontade para postar aqui, a exemplo do Glauber, a gente vai dar uma dedicação especial. Por quê? Porque, pessoal, o curso aberto não, mas esse curso para 1 ou 4 pessoas, que é uma dinâmica, ele tem uma capacidade limitada de algumas turmas. Então, na verdade, vão ser privilegiados aqueles que se inscreverem primeiro, que vão ter o acesso primeiro, tá? Então, fala você, Aline. Eu queria pedir para vocês mandarem o e-mail de vocês, para a gente cadastrar no nosso e-mail marketing, e seguir também nossas redes sociais, tem a JCI Consultoria, e também tem Liderança Presente no Instagram, e também no LinkedIn, e a gente posta todas as informações de cursos, lançamentos, e o e-mail vocês podem mandar aqui pelo chat mesmo, que a gente cadastra vocês na nossa plataforma de envio de novidades. Era isso? Sim, e se alguém tiver algum interesse mais específico, exemplo do que já foi comentado aqui, que pode colocar aqui no chat que tem interesse, que nós vamos dar um carinho todo especial. A Marina Magum fez uma pergunta de como fazemos para implementar. Marina, essa foi a pergunta que eu respondi ou foi após a minha resposta? Ela mandou antes, mas eu fiz a pergunta juntando as duas. Já tinha a dela e mais uma que as duas pessoas perguntaram como fazer para implementar. Tá. Então é isso, pessoal. Eu estou bastante satisfeito aqui em estar tendo esse evento com vocês, ok? E vocês fizeram aí de um projeto de vida pessoal uma coisa ainda mais valorizada pela presença de vocês. Eu queria fazer um comentário bastante significativo para mim, que me preocupo, me dispõe a performar pessoas, equipes e empresas, né? Se eu tivesse que definir liderança presente com uma palavra, eu definiria como protagonismo. Por quê? Porque ela mostra a importância de cada uma das pessoas, seja num tempo maior ou menor, se sentir protagonista e com o leme da própria carreira. Nós já tivemos N exemplos satisfatórios de pessoas do chão de fábrica que trouxeram soluções mágicas que estavam na cabeça dele já há muito tempo e ninguém perguntava. Você percebe? Então, nessa linha de raciocínio, a liderança presente é protagonismo na veia. E nós acreditamos também que as pessoas que têm a oportunidade de colocar o seu potencial para fora, elas são mais felizes. É isso. E a pessoa feliz, ela rende mais para a empresa. É simples assim. Não é conflitante. Certo? Certo. Então, Aline,
Na sequência, Eu vou agradecer o Glauber, a participação dele, por ele aceitar nosso convite. com certeza. Obrigado a vocês pelo Muito convite, obrigado, especial. Inácio, pela troca, foi Eu te agradeço. muito gratificante. Foi muito gratificante para mim e é bom quando a gente se diverte também. Foi bem por aí. Foi bem uma troca. Muito obrigado, viu, Glauber? Obrigada, Glauber, e obrigada a todo convite. mundo. Obrigada a todo mundo que participou, que interagiu com a gente no LinkedIn, que se inscreveu, que está aqui. E a gente vai se manter conectado pelas redes sociais e pelo e-mail marketing que a gente vai mandar para vocês também. Muito obrigada a todos. Obrigada, Inácio. Parabéns pelo lançamento. Eu que agradeço a você. Inácio. E lembrando que o livro está disponível para venda, tanto no site Liderança Presente, que a gente mandou aqui no chat, como na Amazon. Amanhã também o Kindle já está disponível. Então, vamos correr lá para comprar todo mundo. E muito obrigado a presença de todos, então. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos, então. Boa noite. Um abraço.